ao vivo! Olá, creators! Olá, missionários de plantão, Viu, como prometido, estamos aqui agora para falar com vocês sobre aquele assunto que o David já introduziu. Mas já voltou, já voltamos, meus amigos. Rapidão, Eita, glória. rápido assim. Sai dali e cai para cá. Daqui para cá, de lá para cá. Viu? Esse é outro departamento. Agora vamos falar um pouquinho de a quem nós temos dado ouvidos. Falamos aí algumas semanas atrás, alguns dias atrás, né, sobre como foi o decorrer, né, de Noé, né? Que Noé, ele começa ali, dá ouvido, ele foi considerado o único justo na terra naquela situação ali. Falei bastante sobre o alerta de a gente ficar bem observante dos dias que nós estamos vivendo, né? Que é dias como os dias de Noé, né? E falei bastante sobre essa ideia de que a gente precisa estar atento nos dias de hoje, porque as semelhanças são muito grandes, né, David? Muita coisa. Muito parecido, meus amigos. Jesus não nos enganou. Falou que seria exatamente assim. Exatamente. Tá todo mundo aí preocupado com a sua própria vida e querer se satisfazer. Olha o sol chegando aí. Beijo, sol. Seja bem-vindo. Vou mandar um sinal aqui. Então, percebemos com essa ideia, né, de Noé. Ele estava ali numa situação onde ele deu ouvido à voz do Senhor, construiu a arca, foi um instrumento de salvação para ele e para sua família, né? Mas num dado momento, quando as águas baixaram, né, ele não se refugiou no Senhor, né, e deu ouvido a uma vontade ali de se embriagar, né? Caiu dentro ali do vinho. Caiu pra dentro da cachaça. Não é, rapaz? Então, assim, amo vocês, a Sol falou aqui, ó. Aê. Beijo, Sol. Saudade. Deus te abençoe. Saúde e paz pra você. Eu acho muito importante a gente tratar desses assuntos, falar sobre essas situações, né, de irmãos nossos na fé, na Bíblia, né, heróis da fé, né, como o pessoal chama. Muito se ouve falar dos acertos, muito se ouve falar também, né, fica preso, né, naquela situação do dilúvio, mas não percebe-se alguns detalhes, né, que são cruciais, porque estão ali para a gente perceber e não cometer, né? Já que o erro foi cometido, por que eu tenho que cometer o erro também, né? Então, houve ali um problema, uma queda, né, na vida de Noé. Ele vai se embebedar, vai ficar ali naquela situação ali, desprovido de roupas, né? Vai ser motivo de chacota para o filho. Peladão. Então, virou motivo de chacota para o filho, e o filho, né, que é outro também que não deu ouvidos a uma situação ali onde ele poderia estar honrando o pai, onde ele poderia estar escondendo ali a nudez, em vez de fazer chacota, como a Bíblia mostra ali, que ele, né, zombou do pai, né? E às vezes acontece isso dentro do nosso meio, né? De pessoas no nosso meio, em vez de nos trazer, né, para uma sanidade, nos vestir, dar aquele banho, jogar água na cara para se arrepender, sair daquela situação ali. Às vezes, geralmente, só se expõe ao ridículo, né? Então, assim, aquela situação ali com Noé e Cã, né, gerou ali um certo desconforto, gerou ali uma certa troca de rusgas e uma maldição terrível que acompanha essa geração de Cã até os dias de hoje, né? E logo depois, assim, nós já vemos logo pela geração de Cã em Canaã, né, o que aconteceu, né? O Nimrod, que é da geração de Cã, já fazendo ali um amontoado de pessoas, fazendo ali uma grande egrégora para fazer ali a Torre de Babel, né, que gerou aquela confusão toda que a gente já conhece. E após esse resumo aí, agora a gente vai partir para o Abraão, pai da fé, né? Com a contraponto, né, do Nimrod, o Abraão, ele deu ouvidos ao Senhor, né? E ele faz algo que é muito interessante. Ele ouve o Senhor falando com ele o seguinte, que é muito contraproducente para os nossos dias, né?
entender essa vida de Abraão, entender ao que Abraão deu ouvidos, nos traz uma lição muito interessante, que é o que a gente vai desenrolar aqui nessa live, né? Abraão, quando ele dá ouvidos ao Senhor, ele vai dar ouvidos ao Senhor, uma coisa que para muitos é muito difícil, né? Principalmente nos nossos dias, que somos ensinados pela nossa sociedade, né? Sociedade greco-romana, né? Que o vitorioso, o vencedor é aquele que por si só conquista, né? Aí depois de por si só conquistar, faz com seu próprio braço, suas próprias forças, né? E por suas próprias forças e por suas conquistas, né? Eles vão levar um reconhecimento social, né? E pouco se dá ouvidos à voz do Senhor, né? Na sociedade atual, não é muito diferente da sociedade na época de Abraão, né? Na época de Abraão, os homens se ajuntaram ali naquela situação ali, né? Construíram ídolos, né? O pai de Abraão, Tera, era um grande construtor de ídolos. Existia ali uma tradição familiar de idolatria, né? E comércio dentro da idolatria, né? E percebemos que nos dias de hoje não é muito diferente, né? Você tem aí uma sociedade voltada para seus próprios esforços, né? Se a gente vai fazer um apanhado bíblico aqui, vai meio que perceber o que Jesus está falando ali, né? Que não temos como agradar a dois senhores. Nós vamos perceber que existe uma idolatria nos nossos dias, que é exatamente do que Jesus está falando e que existia na época de Noé, né? Não tem como eu agradar a dois senhores, ou agrada a Deus ou agrada a Mamon, que representa aí, né, a finança, o dinheiro, né? E quando Deus chega em Abraão ali, ele fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra. Opa, vou ter que abrir mão de conforto, da zona de conforto, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te enviar. Então, assim, você vai perceber ali que Abraão, ele tem um contato com Deus. O Senhor fala para ele sair daquela zona de conforto ali e ir para um lugar totalmente inóspito que o Senhor ia direcionar ele, né? O que não é muito diferente do que Jesus fala para Nicodemos, né? Jesus, quando ele chega para Nicodemos, ele vai fazer uma proposta muito parecida. Ele vai falar assim: olha só, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito, e quem é nascido do Espírito vai para sai da sua parentela, meio da sua terra ali, e vai para aquela terra que eu te mostrarei. Dá ouvidos ao Senhor, né? E vive a vontade do Senhor e faz aquilo que o Senhor programa para ele, né? Ele vai, antes de fazer qualquer coisa voltada para ele, ele vai ser aquele provedor daquilo que o Senhor pediu para ser feito, né? Aí você vai me perguntar: poxa, Fabinho, como que eu faço então para dar ouvidos ao Senhor e fazer aquilo que o Senhor me pediu, né? Para os nossos dias, ao contrário do que aconteceu na época de Abraão, Deus, ele pede para Abraão se separar, porque existia ali um povo idólatra, e naquela época ali existia, né, um lugar que Deus queria localizar o seu povo, de uma forma bem específica, e através daquela semente ali de Abraão, né, daquela geração de Abraão, trazer um povo separado para trazer aquele que nós já temos hoje, né, que é Jesus Cristo, né, que atua hoje através do seu Espírito, né, o Espírito Santo. Então, hoje, assim como Abraão, né, e o que, de acordo com o que Jesus está falando com Nicodemos, nós temos o ID, né? O Senhor falando para a gente, nos nossos dias, darmos ouvidos e sermos pai de multidões, pai de gerações, mas não da forma carnal. Porque você vai ver, Abraão está sendo trazido ali para gerar um povo, né? Um povo que traria para os nossos dias o nosso Salvador. Agora, essa missão de Abraão, ela já foi cumprida. E aí vem Jesus, que é da semente de Abraão, e fala para todos aqueles que nele creem, né, sair
né, da sua zona de conforto, ouvir a voz dele, quem são as minhas ovelhas? E chegou aqui, ó, Marlon Mariana, seja bem-vindo, ouvinda. Marlon Mariana. Sois bem-vindo, sois bem-vindo. Então, o Senhor, ele vai falar pra gente, Jesus Cristo vai falar pra gente o seguinte, né? Quem são as minhas ovelhas? São aquelas que ouvem a minha voz, né? A voz de Jesus Cristo já ecoou há muito tempo atrás para os discípulos, e nós hoje reproduzimos aquilo que os discípulos ouviram e praticaram por meio de Cristo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, né? Ide, fazer discípulos de todas as nações, né? Então, Jesus também traz a parábola da centésima ovelha, né? Que mostra que nós, como ovelhas, ou aqueles que foram separados para fazer aquilo que Jesus Cristo fez, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me, né? O caminho de Jesus foi de quê? De vir e pregar o reino, vir e pregar para todos, que um dia tudo isso aqui seria colocado em ordem, né? Muita gente fala de destruição, eu acho que o certo é colocado em ordem, né? Porque está tudo desordenado. A ordem de Deus no início foi o quê? Crescer, multiplicar, espalhar pela terra. Hoje em dia nós temos visto as pessoas se amontoando em cidades, fazendo construções, assim como Nimrod fez, assim como Lameque também um dia fez, né? E nós vemos aí que a nossa sociedade está indo para o mesmo sentido, né? O mesmo sentido de Lameque e o mesmo sentido de Nimrod, né? Nimrod e Lameque, eles fizeram a mesma coisa que a nossa sociedade hoje faz, né? Nossa sociedade hoje, elas estão todos, né? Nós todos estamos nesse mesmo sentido, nos aglomerando, juntando bens para nós mesmos, né? Não estamos praticando a justiça, como o David está falando aqui agora há pouco, porque a justiça é o quê? A justiça é, segundo Deus, né? Segundo o que está escrito lá nas leis, né? Amparar pobres, necessitados, viúvas, e todos aqueles que necessitam, precisam, né? do povo de Deus, de alguma forma, para gerar aquilo que não existe, né, no meio da nossa sociedade, né? Então, nós temos crescido dia após dia aí, né, dentro da nossa sociedade em desigualdades, né? Aí você vai me perguntar, poxa, Fabinho, mas tem tantas políticas aí, tantas frentes políticas que falam aí dessa questão da desigualdade, da equidade, coisa e tal. E eu vou dizer para você que já passei por lá. Eu já vi com meus próprios olhos, né, que a mentalidade política, já fui, né, coordenador de campanha, inclusive da nossa amiga que está aqui, a Sol de Maricá, né, não existe essa ideia, né, de fato, né, de que eles querem, as pessoas que estão dentro do nosso setor político hoje, que eles querem de fato uma justiça social. A verdade é que as pessoas, elas querem entrar dentro de um fator político, primeiramente para se ajeitar economicamente, né? Porque infelizmente os cargos públicos, os cargos políticos, eles geram uma certa estabilidade financeira, né? E de vez ou outra, de 4 em 4 anos, esse povo aparece, né, com soluções mirabolantes, né? E através dessas soluções mirabolantes, eles ganham a confiança e o voto de um conglomerado de pessoas aí da nossa sociedade, e dentro dessas soluções mirabolantes que acontecem de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2, né, quando se trata de presidência e governador, né, e deputados também, nós vemos aí algumas soluções, pseudo-soluções, né, que em curto ou médio período começam a trazer certos problemas, e até muito sérios, de ordem social, né?
Há pouco tempo atrás aí eu estava observando, né, uma das nossas cidades aqui da região, não vou falar exatamente que cidade é essa, até para a gente não ter nenhum tipo de problema, mas muita obra, muita infraestrutura, muita mexeção, né, obras, digamos assim, muitas obras sendo feitas de repente em períodos eleitorais, né? E quando vieram chuvas e alguns desastres naturais que acontecem aqui de uma forma certa corriqueira, de certa forma corriqueiramente, né, enchentes, né, deslizamentos, nós percebemos que essas infraestruturas elas não eram necessariamente infraestruturas, entendeu? Então, assim, nós percebemos que não é por meio de soluções mirabolantes humanas que o mundo vai melhorar. Até porque existe uma tendência humana a fazer primeiramente por si, né? Então, depois de muito tempo, quando está com uma certa vida estável, percebe-se que existe ali dentro uma certa instabilidade financeira e coisa e tal, aí vai fazendo por um para o outro ali, os próximos, para ver uma certa permanência no poder, né? Então, assim, percebe-se que é por conveniência, não por necessidade, né? Por conta de uma percepção de efeitos colaterais, né? De uma sociedade injusta, de uma sociedade sem uma infraestrutura real, né? De pessoas que realmente se preocupam umas com as outras, como Jesus Cristo fala muito, né? Então, assim, seja bem-vindo em Nova Gospel, Deus te abençoe. Então, assim, aí leia. Então, assim como a sociedade na época de Abraão, né, a grande idolatria, o grande problema ali era exatamente esse. As pessoas elas fabricavam, né, ídolos, fabricavam deuses naquela situação ali, exatamente por quê? Por causa de uma necessidade de autopromoção, de uma necessidade de ter benefícios para si, né? E você percebe que Deus procura ali pessoas naquela mesma sociedade ali, só encontra Abraão. Então, assim, uma outra coisa que é muito interessante, dá para a gente ficar esperto em relação a essa questão toda, né, de últimos dias. Estamos nos últimos dias. Nós temos dado ouvido à voz do nosso Senhor, a gente tem dado ouvido àquilo que Jesus pediu com tanto carinho que fizéssemos para os últimos dias, né? Uma coisa que eu estava falando agora há pouco aqui com os nossos irmãos, depois da consagração, foi sobre Jesus, né? Em João 17, falando sobre aquela oração, né? Que ele faz com tanto carinho para o Pai dele, né? Nosso Deus, que deveríamos ser um, né? Assim como Ele e o Pai são um, para que o mundo creia que Jesus foi enviado para a gente. A partir do momento, por exemplo, que nós vivemos as nossas demandas simplesmente e desqualificamos a ideia de que existe uma necessidade, né, de se pregar o Evangelho para que haja justiça, de se pregar o Evangelho para que haja a proximidade do reino de Deus à terra, né? Porque Jesus ele é muito incisivo quando ele fala lá em Mateus 24:14 que o fim ele viria, sim, ele virá o fim, mas quando o Evangelho do reino for pregado a todos, né? Então, uma coisa até muito interessante que o David alertou hoje na consagração, e é bom alertar vocês que estão aqui hoje, né? É uma situação que eu acho muito importante e que é pouco falado, né? De que qual é o evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje, né? Estamos fazendo realmente a pregação do evangelho do reino ou estamos fazendo a pregação, né, do evangelho do templo, por exemplo, né? O evangelho onde, cara, você vem aqui para dentro e sua vida está resolvida, né? Será que Jesus nos chamou para isso ou nos chamou para fazermos discípulos,
nos chamou para ir até a 100ª ovelha, né? Buscar o perdido, né? Um dia nós estávamos nessa condição, né? Eu era Olha lá. pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Então, Jesus, Ele estende a mão para mim e me deixa um recado, um pedido, uma ordem, né? Que é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, assim como eu neguei a mim mesmo, né? Deixa muito claro. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue, faz o que eu estou fazendo, né? Então, tipo, ele renega. Pensa comigo, né? Olha só que interessante. Eu estou aqui do lado de um cara que vai fazer 31 anos por esses dias aí. Mais especificamente dia 12. Marca no seu calendário. Fala de coisas importantes. Jesus estava ali nos seus 30 e poucos anos, quando ele estava falando isso. Deve ser algo muito parecido aí com a sua vida, né? Seus 30 e poucos anos, ele poderia ter dado, Jesus poderia ter dado aí continuidade à obra de José, que era o pai da terra dele, carpinteiro. Poderia ter feito o quê? Pego aquilo que o José ensinou para ele e, vou fazer aqui uma empresa, chamar uma galera aqui, imagina, com toda a expertise de Jesus, se Jesus aplica aquilo que ele fez com os discípulos para carpintaria, ia ser sucesso, cara. Ensinar seus discípulos a fazer mais móveis. Nós teríamos uma grande empresa de móveis naquela época, não, né? E aqui, ó, em Nova Gospel falando que vou fazer 35 dia 17. Nossa, pertinho, hein? Rapaz, a galera de junho tá que tá. Dá para fazer um aniversário conjunto, hein? Vamos fazer, contar o parabéns junto. Fazer um bolo comunitário. Então, se a gente for parar para pensar aqui, Jesus, ele era um rapaz de 30 e poucos anos, né? 31, 32, nessa época que ele falou sobre isso, né? Que afinal de contas ele morreu com 33. E ele estava disposto a fazer a vontade do Criador. Ele não estava ali disposto a fazer uma grande empresa, ou aquilo que os discípulos esperavam dele, né? Naquela situação ali. O que os discípulos esperavam de Jesus, né? Vini Souza, seja bem-vindo. Os discípulos naquela situação ali... Vini Souza. É o missionário. Missionário, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, irmão. Jesus, naquela situação ali, ele estava dando ouvido ao Pai, assim como Abraão deu ouvido ao Pai, ou deu ouvido ao Criador. Sai da sua terra, da sua parentela, sai da sua zona de conforto. Vai ser pai de multidões, pai de uma grande geração, uma grande multidão de pessoas que vão trazer um propósito para essa terra, né? Para uma terra prometida. Olha só que interessante. E aí vem Jesus falar do Evangelho do Reino e repete. Entende? Falando que, sai desse mundo, negue essa existência carnal e vá para uma existência espiritual, né? Que nessa existência espiritual que existe vida de verdade, que é a vida eterna com aquele que te criou, né? Volta para aquela existência anterior do Jardim do Éden, né? Eu estou voltando para o meu Pai, vem comigo, entende? Então eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, segundo Jesus Cristo, né? E Abraão não fez muito diferente de Cristo. Ele saiu ali de uma situação, de uma zona de conforto, abriu mão da profissão do pai, né? Jesus, Abraão, a profissão do pai de Abraão era escultor de imagem. A profissão do pai de Jesus ali, no caso terreno, o José, era carpinteiro, né? Ambos abrem mão dessas profissões, abrem mão de um cuidado, né, de vida, para seguir um propósito divino, né? Ambos dão ouvidos ao Senhor. Jesus Cristo, Filho de Deus, e Abraão,
Nosso irmão na fé aí, pai de multidões, pai de grandes nações, né? Então, se você quer seguir um propósito de expansão, se você quer seguir um propósito, né, de crescer, multiplicar e espalhar, dê ouvidos à voz do Senhor, né? Só que nos nossos dias, hoje, o Senhor Jesus, ele nos faz um chamado, uma conclamação, né, a fazer discípulos, né? Ir por todo mundo e fazer discípulos, pessoas que têm a mesma mente de Cristo, né? Sair dessa zona de conforto, né, que você vive aí, do ar-condicionado, do telão de LED, né, da poltrona acolchoada, da água geladinha, né, para ir pregar o evangelho para aquela ovelha, centésima ovelha perdida, né? Abrir mão daquilo que você acredita que é o certo para fazer aquilo que Deus realmente quer para você, né? Infelizmente, né, conforme o tempo foi passando e as igrejas, né, foram se tornando grandes instituições, meio que se perdeu a essência do evangelho nesse sentido, né, de ir lá atrás daquela centésima ovelha, daquele que está fora, que está perdido, né? E será que temos dado ouvido à voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é fazer aquilo que Ele pediu para nós fazer? Será que estamos, de fato, vivendo o evangelho na íntegra, a partir do momento que nós estamos dentro de instituições? Não que eu não estou em ninguém aqui falando para você sair de templo, nem ser um desigrejado não, tá, irmão? Para de ser bobo. A ideia aqui que eu estou falando para você é: você está dentro de uma instituição eclesiástica, uma instituição chamada igreja, para ter comunhão com seus irmãos, para aprender um pouco mais com seus irmãos, para entender um pouco mais da palavra de Deus, porque lá é pregada a palavra, é um espaço reservado, né, 2, 3 vezes na semana, para você aprender um pouco mais, a caminhar com pessoas da mesma fé, né? Mas não quer dizer que só porque você está fazendo isso aí semanalmente, né, ou diariamente, não sei qual é a sua frequência dentro de templos, mas não foi exatamente para isso que Jesus nos chamou. Se você for bem sincero e perceber a chamada tanto de Deus para Abraão como de Jesus para os seus discípulos, que somos nós hoje, essa chamada corresponde exatamente a isso, a gente perceber que existe sim uma necessidade de termos comunhão com nossos irmãos, mas a maior de todas as necessidades é o resgate do perdido, entende? A pregação de Jesus é sobre como nós vamos fazer estratégias para ir lá e colher aqueles campos que estão brancos, né? Jesus fala, como David falou hoje cedo, né, na consagração, que os campos estão brancos, mas poucos são os trabalhadores. Cadê os trabalhadores nos nossos dias, né? Vemos hoje, né, pastores denominacionais cortando um dobrado, né, para trazer pessoas para dentro da igreja, mas será que simplesmente nós cortarmos esse dobrado para colocar um conglomerado de pessoas dentro da igreja é aquilo que Jesus nos chamou para fazer? É só uma pergunta, né? Não, de novo, não vou repetir. Não é errado o fato de você estar em comunhão com seus irmãos no templo. Afinal de contas, Jesus também frequentava a sinagoga. Mas quando ele ia buscar e resgatar, ele ia buscar fora. Entende? Quando ele ia curar, quando ele ia libertar, quando ele ia multiplicar pães, ele não multiplicava dentro de sinagogas. Entende? O Senhor Jesus, nos últimos dias, tem nos chamado para cumprir o ID. O Senhor Jesus, né, falou também que nos nossos dias seria como nos dias de Noé, que nós falamos na live passada. E qual era a característica daquele tempo? A característica daquele tempo era de um povo que vivia para si. Viviam construindo cidades, buscando benefícios próprios. Não tinha ninguém preocupado com ninguém, só consigo mesmo. Entende? Será que nós não estamos cometendo esse erro nos dias de hoje?
Olha os sinais que Jesus deixa quando ele fala da geração de Noé. Eles casavam-se, davam-se casamento. Mas casar e dar-se em casamento é errado? Não. Não é errado. Mas quando isso toma o lugar de fazer a vontade do Senhor, sim. Parou para pensar? Quando é mais importante casar e dar-se em casamento, sim. Você está com um problema. Você não está cumprindo uma ordem. Entende? Quando é mais importante para você fazer tudo, menos a vontade de Deus, que é fazer, resgatar o perdido, você está com um problema. Você está vivendo como a geração de Noé. A geração de Noé não estava construindo arca. A geração de Noé não estava pregando o evangelho. No caso lá, na geração de Noé, o evangelho é que haveria um grande dilúvio. Noé estava falando, arrepende desse caminho que vocês estão vivendo aí, vem para cá, para dentro da arca aqui que você vai encontrar salvação. Né? Nosso evangelho dos dias de hoje, né, é igual como a gente está falando aqui de Abraão também. Deus falou, sai aí do meio desse seu povo aí, porque esse povo seu aí é idólatra. Vem para uma terra que eu te prometi, uma terra que vai ter leite, vai ter mel, e eu vou prover tudo para você. Sai desse meio aí, vem para cá. Né? E a pregação para os nossos dias é exatamente esse. Sai desse mundo, gente. Vem para cá, vem para Jesus. Ele é a salvação, Ele é o caminho de volta para aquilo que é real, para aquilo que é eterno, para aquilo que é benéfico, para aquilo que é a nova Jerusalém que está sendo construída para nós, né? Que já foi construída. Né? Esse lugar que Jesus foi preparar para nós morarmos eternamente com Ele. Sai dessa terra aí, sai daí, gente, vem para cá, vem para Jesus, né? Porque Ele vai ser o nosso instrumento de salvação nesses últimos dias, né? Então Abraão também, ele viveu um evangelho ali que Deus pregou para ele, ele deu ouvido à voz do Senhor e foi ser pai de grandes nações, grandes multidões. E hoje nós cristãos, nós que aceitamos a Jesus Cristo, temos atendido ao pedido do nosso Pai, vai ser pai de multidões, sai dessa terra aí, vem para cá e vai gerar vida. Jesus Cristo fez para mim e para você o mesmo pedido. Ele falou assim, olha só, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. O pedido de Deus continua sendo o mesmo. Tanto para Noé, como foi lá para Adão, como foi para Enos, como foi para Enoque, que ouviu uma mensagem de uma forma tão surpreendente que foi arrebatado para Deus, como foi para Noé, que entrou na arca e encontrou salvação, como foi para Abraão, que saiu da terra ali, deixou de ser um infértil, se tornou pai de uma grande multidão. Hoje nós temos aí, até os dias de hoje, uma grande multidão, né, pela terra espalhada, que são geração de Abraão, porque ele ouviu a voz do Senhor. Então eu estou te chamando para hoje, vamos embora, vamos ouvir a voz de Deus, vamos fazer aquilo que Jesus pediu com tanto carinho. Né? Ele pediu, vamos lá, gente, vamos resgatar a 100ª ovelha, vamos sair dessa zona de conforto, vamos fazer a obra de Deus, vamos ser os trabalhadores da última hora. A paga é a mesma. Né? Então, é esse alerta que eu quero te dar para esses últimos dias. Né? E essa análise, né, a quem nós temos dado ouvido, nós vamos continuar. Né? Falamos de Abraão hoje, né? E vamos falar da sua geração, vamos falar de Isaac também, vamos falar de Jacó também, vamos percorrer pela Bíblia. Né? Nós vamos ver aqueles que deram ouvidos ao Senhor e aqueles que não deram ouvidos ao Senhor e quais foram as consequências disso. Né? A Bíblia é repleta de pessoas, de irmãos nossos que estavam ali, que tiveram a oportunidade de dar ouvidos ao Senhor, ou de dar ouvidos à sua carne, ou de dar ouvidos a ídolos, ou de dar ouvidos ao próprio Satanás. Né? A quem nós temos dado ouvidos. Jesus Cristo, ele exclamou de uma forma muito linda, ele bradou, né? Está consumado. Né? E a partir daquele momento ali, ele estava ali vertendo,
o seu sangue vertendo a sua vida para que nós tivéssemos uma vida eterna, né? Mas só que ele não ficou resumido aquilo, ele trouxe discípulos para fazer o mesmo, né? Ele falou, olha só, toma a sua cruz e segue, né? Morre para as suas vontades, morre para essa vida, sai do meio da sua parentela, vai, cara, não existe nada novo debaixo do sol. O pedido de Deus é sempre o mesmo, negue-se a si mesmo, vem para mim, eu sou aquele que te sustento no deserto, te sustento no monte, te sustento no vale. Entende? Será que nós temos dado ouvidos ao Senhor ou temos feito aquilo que nós não deveríamos fazer? Né? Que eu vejo também na Bíblia, né, uma grande recomendação que fala assim, ó, maldito é o homem que confia no homem e na força do seu próprio braço. Será que nós temos sido malditos? É uma reflexão, é para a gente pensar. Será que nós seremos como a geração de Noé ou seremos a família de Noé? Será que seremos como Abraão ou seremos como a família de Abraão? Entende? Será que seremos como Caim ou seremos como Abel? Será que seremos, né, como Adão ou seremos como Jesus? Bora pensar, gente, bora pensar. Nós temos uma mente privilegiada porque nós estamos em Cristo. Mas o que estamos fazendo por Cristo? Né? Bora refletir? Vamos parar por aqui hoje. Quero que vocês reflitam muito, vão fritar junto nesse pensamento de a quem nós estamos dando ouvidos. Por quê? Se nós vamos continuar dando ouvido para nós mesmos, ou para essa sociedade que está aí fora, ou para Satanás mesmo de fato, nós teremos o mesmo destino, né, do povo de Abraão, que continuou lá naquela terra, né, em Ur dos Caldeus, seguindo os seus deuses, né, e ninguém sabe hoje qual foi o fim desse povo. Você conhece, David, a história do povo de Ur dos Caldeus? Mas de Abraão você conhece, não conhece? Por quê? Deu ouvido à voz de Deus. Você percebeu que Abraão está eternizado, até nos nossos dias, porque ele deu ouvidos à voz de Deus? E a galera lá E a galera que também, os contemporâneos de Abraão? Qual foi o destino deles? Ninguém sabe. Mas de Abraão você lembra, porque Abraão é um memorial diante de Deus, porque ele foi obediente, ele ouviu a voz do Senhor e fez exatamente como o Senhor falou para ele fazer. E temos aqui o Pedro Henrique Souza. Seja bem-vindo, vou até acenar aqui para você. Buenas tardes. Então, meu irmão, quero te fazer esse convite, né? Um convite a ouvir a voz do Senhor, que é a voz que precisa ser a voz que nos conduz como um bom pastor guia a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Nós temos que confiar, né? Até porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então precisamos ter fé na voz do nosso Criador, assim como Abraão, Noé e todos aqueles que eu já relatei aqui tiveram, inclusive o nosso Mestre Jesus Cristo, né? E ele nos deixou uma ordem, né? E que possamos ter a capacidade de cumprir a ordem de Cristo nos nossos dias. Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, sair do nosso aprisco, buscar a 100ª ovelha, né? Sermos os trabalhadores da última hora. Né? Então, bora olhar para a Bíblia e fazer ela essa voz que grita para os nossos dias, né? Arrependei-vos dos seus maus caminhos, né? Vamos fazer discípulos de todas as nações. Vamos mudar essa sociedade por meio daquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, e ao próximo como a ti mesmo. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, sabendo, tendo fé que as outras coisas vão ser acrescentadas. Beleza, pessoal? Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa tarde. Quero muito, cara. Quero muito encontrar com você, com o pai Abraão, com o pai Noé, né? Esse povo obediente,
né, que tem um memorial diante de Deus, que são lembrados até os dias de hoje, e aquele povo que estava lá naquela situação, hoje em dia ninguém nem sabe quem é. Né? Então, vamos ser memoriais diante de Deus? Essa é a mensagem do dia, que você tenha muitas bênçãos do Senhor. Graça e paz, e até a próxima.